A minha pensão está menor do que os proventos do militar. Não era para ser o mesmo valor? Por que é que eu estou recebendo menos do que isso? Uma outra pergunta que eu sempre recebo, os pensionistas dizem o seguinte: olha, meu marido morreu e eu não estou recebendo posto acima. Não era para eu receber um posto acima automaticamente? Hoje nós vamos entender esses questionamentos. Vou antecipar para vocês. A regra é que seja igual, mas há diferenças para mais e para menos. E é isso que você vai ver aqui comigo no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Vamos direto para o nosso conteúdo? Vamos? Bom, meus amigos, minhas amigas, principalmente as minhas amigas, a regra é mesmo que seja o mesmo valor da pensão militar se comparado aos proventos do militar vivo. Seja ele militar da ativa, seja ele um militar da reserva. Isso está no artigo 15 da Lei de Pensões Militares, já com a redação da medida provisória 2215. Essa é a regra. Pensões militares exatamente iguais aos proventos que aquele militar tinha em vida, e da mesma forma o militar da reserva ou reformado deve receber os mesmos proventos do militar da ativa. Isso está no artigo 55 do Estatuto dos Militares. Vamos ver aqui. Artigo 15 da Lei 3765. A pensão militar será igual ao valor da remuneração ou dos proventos do militar. E o artigo 55 do Estatuto dos Militares nos diz que o valor do soldo é igual para o militar da ativa, da reserva ou reformado de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o artigo 50, inciso 2 deste estatuto. O artigo 50, inciso 2, era o que trazia a melhoria dos proventos quando o militar fechava os 30 anos, ia para a reserva. Com esses 30 anos ele recebia o posto acima. Isso deixou de existir lá em 2000, com a medida provisória 2131, depois renumerada para 2215 em 2001. Bom, meus amigos, o nome desse princípio se chama integralidade das pensões militares e integralidade dos proventos dos militares. Vamos só retomar aqui quais eram as situações que o militar poderia receber um posto acima. Quando ele ia para a reserva com mais de 30 anos, depois, nos casos do artigo 110, quando esse militar se tornava inválido, ele também recebia um posto acima. E quais eram os casos que as pensionistas poderiam receber um posto a mais ou 2 postos a mais? Eram aqueles casos que o militar contribuía para que os seus familiares, os seus beneficiários pudessem receber mais um posto acima, se ele tivesse mais de 30 anos e contribuísse com valor para um posto acima, na verdade, um posto ou graduação. Se ele fosse praça, seria uma graduação acima. Ou se esse militar contribuísse para 2 postos acima ou 2 graduações acima, ele precisava ter mais de 30 anos de serviço. Aí teríamos um caso que os beneficiários receberiam ou um posto acima ou 2 postos acima. Então, os beneficiários, nesse caso, receberiam mais do que aquele militar recebia em vida. Essa é uma das exceções para mais. Bom, existe mais algum caso que os beneficiários, as pensionistas, poderiam receber mais do que o militar recebia em vida? Sim, nos casos de promoção pós-mortem, quer dizer que aquele militar é promovido após o óbito. Então ele recebia um valor em vida e a pensionista vai receber aquele valor que ele recebia em vida mais a diferença da promoção pós-mortem. Certo? Já entendi até aqui. A regra é que seja igual. Acabamos de ver casos em que os pensionistas, os beneficiários,
podem receber valores acima daquele que o militar recebia em vida. E agora eu quero saber quais são os casos que os beneficiários podem estar recebendo hoje menos do que os militares recebiam em vida. É possível isso? Bom, senhores, é possível. Há casos que algumas parcelas remuneratórias eram pagas exclusivamente àquele militar e não aos pensionistas. Que casos são esses? Por exemplo, a isenção de imposto de renda, ela é do militar. Então, quando aquele militar falece, se os seus beneficiários não têm direito à mesma isenção de imposto de renda, vão sentir uma certa diferença no seu contra-cheque. Há outros casos, assim, há casos em que o militar recebe determinadas gratificações que ele só recebe quando ele está na ativa, e essas gratificações ele acaba não levando nem para a reserva, nem para os seus beneficiários. Então, o militar que está, por exemplo, em localidade especial, ou que ele está recebendo gratificação de representação, quando ele falece, os seus beneficiários não vão receber essas gratificações. Ah, mas o adicional de compensação orgânica, a pensionista recebe. Os adicionais passam tanto para a inatividade quanto para os pensionistas. Já as gratificações não têm essa mesma previsão. Bom, e aí muitas pensionistas me dizem o seguinte: o meu marido recebia como segundo tenente e agora ele faleceu, eu fui me habilitar e estou recebendo como segundo sargento ou como primeiro sargento. Isso pode ser aquele caso do Acórdão 2225 aplicado com excesso aos pensionistas. Por quê? O Acórdão 2225, ele se presta a não conceder duas reformas, duas melhorias de reforma a um militar, mas esse acórdão ele só fala de reforma, ele não fala de pensão militar. Então ele diz o seguinte, que o militar que já foi beneficiado com a reforma, por ele já ter 30 anos de serviço, então ele já foi reformado por idade limite, ou ele foi reformado primeiramente por incapacidade para o serviço militar, e depois que ele já está reformado, sobrevém a invalidez, a partir de 2019, o Tribunal de Contas entendeu que não mais será possível a acumulação das duas reformas, uma pela idade e uma outra por invalidez, ou uma por incapacidade e uma outra melhoria, aquela melhoria dos 110 por invalidez. Na verdade, pode ter até a segunda reforma, pode modificar o fundamento de incapacidade definitiva para invalidez, mas não receberá o posto acima do artigo 110 se ele já tiver sido reformado anteriormente. O que acontece nos casos de excesso do Acórdão 2225? Um militar que está vivo e que não seria atingido pelo Acórdão 2225, muito provavelmente porque a reforma dele aconteceu antes da data do acórdão, ou porque já se passou mais de 5 anos e já se implementou a decadência. Então, se o militar vivo não seria atingido pelo Acórdão 2225, os pensionistas não devem ser atingidos por esse Acórdão 2225. Mas aí, quando o militar falece, tanto o Tribunal de Contas quanto o Exército, Marinha e Aeronáutica resolvem revisar os atos anteriores no momento de conceder a pensão. E aí dizem, essa pensão acaba de ser concedida ou ela foi concedida há menos de 5 anos, então vamos acertar a situação do pensionista, já que o militar estava ganhando mais, nós não vamos pagar isso para o pensionista. E isso está errado. Aqui nós temos excesso da aplicação do Acórdão 2225. Então é muito comum isso estar acontecendo com pensionistas militares e isso não deve e não pode se perpetrar. Bom, vamos trazer mais um caso que pode acontecer de o pensionista ou a pensionista estar recebendo a menor se comparado aos proventos do militar. Bom, no caso do meu exemplo, eu tenho um militar vivo e ele tem só uma filha, certo? Esse militar, quando ele é vivo, ele vai contribuir com 10,5% para a pensão militar, mais 1,5%, porque ele pretende depois deixar essa pensão militar para a sua filha. Quando esse militar falecer, essa filha desse militar vai contribuir com os 10,5% para a pensão militar, mais 3% pelo fato de ela ser filha. Então teremos uma pequena diferença de 1,5% no contra-cheque dessa filha, se comparados aos proventos desse militar. E aí, você gostou desse vídeo? Então compartilha muito ele, porque muitas pensionistas têm essa dúvida, muitos beneficiários têm essa dúvida e eles também precisam saber. Então, se você gostou desse vídeo, pause ele agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações,
Deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.